não foi inventada pelos demônios. A hierarquia, ela foi inventada por Deus, né? Existe a lei da primogenitura, que já é uma hierarquia, os chamados primos, ou primogênitos. O primogênito existe desde o átomo até as energias, existe a fonte primária, e a fonte primária é primária. Entre os anjos do céu e do inferno existe hierarquia. A hierarquia maior lá no céu primeiro são os serafins, serafins, né? Os serafins são os primeiros anjos a ser feitos. Lúcifer é um serafim, não é um querubim. Veja aí no nosso canal. Lúcifer é um serafim fêmea. E depois dos serafins vieram outros anjos. Então os serafins são primários. Aparentemente, os serafins não são tão fortes assim. Eles são muito delicados, né? Mas eles têm a primazia, ou seja, eles são príncipes, né? Então, em tudo há a primária. O primeiro filho fêmea, primeiro filho macho, a primazia das coisas, né? No mundo espiritual e material, as serpentes são as primazias. Então, os anjos, os primeiros anjos a serem feitos são anjos serpentes, chamados serafins, anjos de 6 asas, né? É como se fosse uma borboleta eles. São lindos, maravilhosos. E tem muito fêmea. E no mundo da matéria, o primeiro animal é a cobra. A cobra é o primeiro animal, o que mantém. A cobra, ela tem o DNA dela aberto. A cobra não precisa de escola, não precisa de nada. No corpo da gente, a hierarquia física é a coluna. A coluna manda em tudo. A coluna é a sua cobra. A serpente, né? Chamada serpente Kundalini. A serpente Kundalini manda em tudo, manda no seu sangue e o sangue manda no resto, né? Espiritualmente, né, vem uma hierarquia também, né? Corpo, alma e espírito. Apesar do espírito nos dar a vida, mas o corpo, ele é primazia. Ele foi feito primeiro, depois a alma e depois o espírito, mesmo o espírito sendo eterno. Então, por isso que mesmo o espírito não querendo que a gente faça algo, a gente faz, porque a carne é mais forte do que o espírito. Mas a Bíblia diz que o espírito é mais forte que a carne. Sim, no sentido de corrupção. O espírito não se corrompe, né? Mas o espírito está preso à carne. Então, se o cara quiser ir para um buraco, um bordel, o espírito não segura, não. Eu quero ir para o bordel, passar a noite todinha lá com as primas. O espírito não segura, não. Por isso que a Bíblia diz, dê prioridade ao espírito, mas aí existem hierarquias em tudo. Pai, Filho e Espírito Santo, que é o primeiro, Pai, né? Entendeu? A hierarquia, ela não é ruim. O Satanás é que diz que é ruim e prega a anarquia. A anarquia, não existe país anárquico. Nem o inferno é anárquico. O inferno tem líderes. A anarquia é uma ilusão que nasceu com aquele cara do deserto que inventava calúnia contra Moisés. Como é o nome dele? Coré, né? Coré. Os filhos de Coré criaram a anarquia. Hoje a anarquia está muito bem, muito bem, através de ONGs, né? E essas mutações todinhas aí é exatamente para quebrar a hierarquia. Está entendendo? Os filhos de Coré, olha, estou dizendo um grande mistério para vocês, tá? Quem criou esse negócio de hierarquia, de contra a hierarquia, foi os filhos de Coré. Então, os filhos de Coré, eles chegam e dizem, você é mulher, para que você obedecer a homem? Aí chega para o homem e diz, você é homem, para que você sustenta a mulher? Ele vai aplicando. A mesma coisa, só que Coré eram sacerdotes. Então, esses povos têm a lei do sacerdote a favor dele. Então, por isso que até hoje isso não caiu. Isso é uma ilusão tão grande, que eu não sei como é que se mantém perante os anos. Mas eles descobriram uma maneira de autossustentar. Se sustentam com bilhões de dólares. Basta alguém sofrer uma morte, um assassinato, aí chegou a turma. Vamos defender você, tal. Basta ver um protesto, aí eles se infiltram, né?
Aí, no caso, eles conversam com o dono da fábrica, ó, ou você ajuda nós, a ONG Mula Sem Cabeça, ou nós faz mais protesto. Aí o que o dono da fábrica faz? Não, meus amigos, eu amo vocês. Quanto é? Pronto. Aí o protesto acaba. Entendeu, menino? Não sabia dessa, não? Veja aí Brasil Paralelo. E esses grupos vêm desde o deserto, lá em Israel. Ele excita a população. Fizeram isso com Jesus, né? Vamos, diga a Jesus, morte a Jesus, né? Parece que vem fortalecido mais com os anos, sim. Aí eles querem o trico-tranque, traque-troque, eles querem a cagada no ventilador, entendeu? Eles não estão nem aí para a hierarquia. Se houver lá um protesto, abaixe a mula sem cabeça, abaixe o saci pererê, aí essa turma entra e começa a quebrar a loja, começa a quebrar essas coisas. Eles são organizadíssimos, né? E são bancados com altas coisas, entendeu? Então, salve a mula. Só que eles vão. Os outros são pacíficos. Os outros estão protestando porque estão protestando, mas eles vão quebrar. Aí logo surge um chefe, e aí? Nós quebramos 30 lojas tuas, e agora? Vamos quebrar mais 30? Você vai ajudar a nossa causa? Aí o cara, quanto é que eu vou ajudar, que eu sou uma pessoa muito boa? Tá, aplica, aí a coisa. Entendeu? Isso acontece com mortes, mulheres. Não, nós vai defender você. Na verdade, não tem nada de defender ninguém. Eles estão defendendo eles mesmos. Eles querem que se lasque todo mundo. Isso nasceu, isso é uma religião, né? À noite tem Pix, pastor? Eu não entendi. Tem. O Pix do pastor Joís. Na verdade, alguns são ideologistas, né? Mas outros querem só causar o rebu. Só o rebu. Eles são muito organizados hoje, né? Muito organizados, né? Então, os donos de loja dão milhões. Na verdade, eles precisam de um motivo, né? O cara foi passando numa loja, torou o dedo do pé num parafuso. Coitado, torou o dedo do pé. E agora estão até tomando fazenda, né? O boi está morrendo, vamos salvar o boi, toma fazenda. Ixi, Maria. Essa turma vem de Coré. A Bíblia fala que Coré pariu um grupo de pessoas desse tipo. Eles protestam contra tudo e contra tudo. Eles são contra qualquer coisa. São contra católico, contra evangélico, contra crentes. Eles são contra tudo. Só não são contra eles, né? E são violentos, tá? Então, são violentos. Eles se infiltram em qualquer protesto. Se é mulher contra homem, eles estão no meio. Se é homem contra mulher, estão no meio. Né? E aí os líderes ficam observando, né? Observando. E nesse protesto acabou 5 lojas. Lojas dos tatais. Acabou com a loja todinha do Tatá. Aí o Tatá, o chefe do Tatá fica, meu Deus, acabou a loja todinha. Aí já chega o cara. Eu sou de uma ONG, salve o tatu, e salve a mula, e salve o piolho. Você vai ajudar a nossa causa? Ajude nossa causa. Antigamente essa turma fazia com papas, né? Eles botavam uma mulher bem bonita para o papa, né? Os papas antigamente podiam ter mulheres, né? Não tinha problema nenhum, poder ser casados e tudo, mas eles armavam para o papa. Aí depois surgia logo um tipo de um marido traído e dizia, ou tu dá dinheiro para nós, ou tu faz as leis que eu quero, ou nós te lasca. Entendeu como é a coisa? Então, não, a anarquia não gosta de milícia, não. A anarquia não gosta de nada. Esse tipo de anarquistas, eles só gostam deles. Eles não gostam de religião, eles não gostam de nada. Nem de milícia, nem de nada. A milícia é outra coisa, né? Mas Corá não tinha sido tragado pela terra. Sim, mas não tem filho, não, é? Corá tinha muitos filhos. Antigamente os homens tinham 30, 40 filhos. Só que essa turma é extremamente
organizada hoje, extremamente. Se você der uma olhadinha no Brasil Paralelo, eles falam muito bem. Eu não sabia que o Brasil Paralelo era tão bem informado, não. São muito bem informados. Eles destroem países inteiros, a turma é forte, tá? Eles são capazes de contratar uma prostituta para um padre, para um pastor, para um presidente, para através disso eles arrastam tudo que é dinheiro. Ou você dá o que nós quer ou nós te lasca. São os filhos de Coré. É um tipo de hierarquia. É um tipo de espírito mesmo, né? A Bíblia fala que esse espírito ainda continua atuando na terra. A Bíblia dá a dica. Então, eles são muito inteligentes, mas são inteligentes só para lascar os outros. O objetivo deles, ninguém sabe qual é o objetivo. O objetivo deles é lasqueira. São piores do que os amalequitas, porque os amalequitas não se organizam. Às vezes sim, mas eles são assim, eles são um tipo de organização contra tudo que é organização, né? Eles dizem assim, eu falo, se você não escuta eu grito, se você não escuta eu bato, se você não escuta eu destruo. Aí a filosofia deles é assim, eles vão aumentando, né? E a gente é obrigado a escutar ele? Você é obrigado a me escutar? Você é obrigado a escutar alguém? Mas eles acham que né? São descendentes de Corá mesmo, né? Eles têm feito muitas coisas nos Estados Unidos, países organizadíssimos, ricos, e também, quando eles batem em países pequenos como a África, é pior do que organizações de crimes, milícia, pior do que tudo isso, que é uma coisa internacional, não é uma coisa, é uma coisa que vai internacional, e quando pega, ele pega lojas grandes, ele pega pastores grandes, padres grandes. Você vê um padre se lascando todinho, vê um filho de Coré no meio. O filho de Coré bota o cara para dar um beijo no padre, e depois tira a foto, e aí? Quantos milhões para nós? Eles fizeram isso a vida toda, gente. Mataram papas. A religião deles é contra tudo e contra todos. Eles têm um espírito com ele. É um espírito fortíssimo, tá? Contra isso você não deve mexer. Deixa quieto. O Espírito Santo nos proteja, né? São manipuladores, sim. Os governos têm medo deles. Porque eles são secretos. Você não sabe onde eles estão. São secretos. E existem algumas tendências, coturno, roupa preta, né? Revolta contra tudo e contra todos, mas você não sabe, não existe uma base deles. Existem chefes internacionais, né? Corá manipulava pessoas e era contra Moisés, né? Era dois irmãos, era Corá e outro. Eu me esqueci o nome do outro. Como é o nome? A memória, tomar um remédio de memória que é o melhor do mundo. Como é o nome? São dois irmãos, Corá e fulano, são dois irmãos. Esses dois irmãos geraram um espírito, né? E eles são muito, muito fortes. Você vê na mídia, né? Você vê aquela velhinha que morreu lá na França, com um tiro na cabeça, rezando. Alguém falou alguma coisa? Ninguém falou nada. Aí você vê alguém que avança em cima de outro e acaba levando mal. Aí, como a loja é rica e tem muito poder e pode pagar, aí a turma, vamos quebrar, entendeu? Aí eles entram, coitado do pobre, só porque tentou matar o guarda, coitado, porque existem vários casos assim, né? Mas não se interessa, eles se interessam o seguinte, quando tem vantagem. Qual é a vantagem? Não tem, foi pronto, né? Então assim, padres, pastores, igreja católica, igreja crente, eles têm que ter muito cuidado com esses grupos, porque no momento que eles infiltram pessoas, né? Datã e Abirão. Não, Corá, os filhos de Coré, eram dois que se levantaram contra Moisés. E esses dois se combinavam em como detonar Moisés. E eles eram adoradores de Bebel. Bebel? Belzebu. Eles eram adoradores de Belzebu. Eles chegaram a forçar Arão a construir o bezerro de ouro. Estuda história, menino.
Deixa eu ver aqui. Como sendo o filho de Jaz, filho de Coate, filho de Levi, irmãos de Coré, através de Isa, foram Nefeg e Zicris. Porque o Corá, ele teve filhos. E esses filhos continuaram a obra dele, né? E vai continuar até o final dos tempos. Agora, qual é a obra desses caras? Destruir, né? Isso tudo é para distrair a humanidade. Esses grupos, às vezes, batem de frente com grupos religiosos fortes, né? Tem grupos religiosos que são muito violentos. E eles comem pelas beiras, ali aqueles grupos religiosos, eles comem pela beira, eles agem secretamente, tá? Aí, às vezes, a pessoa vê um caso, né? Com um padre ou com um pastor e não sabe que tem esses caras por trás. Eles não aparecem, tá? Não. Eles se infiltram. Vamos lá, eles não gostam de um prefeito. Aí eles tentam botar uma mulher para o prefeito, ou tentam botar um homem para o prefeito. Não consegue. Aí eles vão fazer alguma outra coisa. O que a gente vai fazer? Aí de repente o prefeito dá um erro, aí a turma fica reclamando. Aí todo mundo, vamos marcar um protesto na frente da prefeitura. Aí eles avisam para o outro, atenção, protesto na frente da prefeitura. Aí lá vem os caras. Aí os caras... quebra tudo. Aí a turma, né, vai atrás. O lesão vai atrás. O cacete come. E eles parece atleta. Eles fazem física. Eles parecem atleta. Aí tem mulheres, tem homens, né? Datã e Abirã estavam junto com Corá na rebelião. Datã e Abirã estão... Essa rebelião, ela não parou, tá? Essa rebelião está na mão de Beuzebu. Eles são os adoradores de Beuzebu. E foram eles que forçaram a barra para o primo de Moisés fazer o bezerro de ouro. Você acha que ele fez o bezerro de ouro só porque fez? Alguma coisa ele teve... Está entendendo? Aí você diz, não, aquele padre, aquele outro, aquele pastor, mas não sabe o que está por trás, entendeu? Está por trás da... Ou você faz isso... Eles fazem isso muito com político, né? Politicuzão, que é um político grande, politicuzão, fulano de tal. Aí eles vão lá no politicuzão, aí descobre algum podre, ou fabrica esse podre. Bota uma mulher, bota um homem, tal, tira fotos, essas coisas, né? Aí diz, politicuzão, ou tu faz a lei lá com nós, ou nós detona tu. Aí o politicuzão vota em qualquer coisa, entendeu? Eles são adoradores de Bel, né? Beuzebu. Então, é a questão da anarquia, né? São calados demais, tá? Sempre tem um líder, mas o líder deles é internacional. E eles têm muita grana, muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Então, uma vez teve um protesto contra uma igreja aí, né? A televisão jogou a turma contra a igreja, aí a turma foi pedir o dízimo de volta, né? E eu vi um pessoal no meio que não tinha nada a ver. Você conhece logo, eles gostam de usar botas, coturnos, não tem nada a ver. Aquelas velhinhas que dão dízimo, aquelas mulheres que dão os dízimos, que quem sustenta a igreja é mulher, né? A maioria. Não estava lá. Estava lá um bando de jovem querendo quebrar a igreja, entendeu? Aí eu assistindo as imagens, eu fui parando as imagens, eu digo, estão ali. Tem muita coisa no mundo que você não sabe, tá? Aí porque às vezes o Papa fez uma guerra contra o país fulano, porque o Papa estava sendo chantageado. Para não provocar o escândalo, o Papa faz isso. Ou pastor, qualquer um, político, presidente. Mas eles têm que achar um cara que dê uma brecha. E dê uma brecha, eles procuram a brecha. Porque quem sabe, que eu já quebrei pedra, né? Para você quebrar uma pedra, você tem que achar a brecha. Não adianta você bater numa pedra sem achar a brecha. Você procura a brecha. Quando acha, aí você bota o marrão, bota o pino na brecha e mete o marrão. Ela abre toda pela brecha, né? Houve um pacto com Beuzebu. Eles adoraram Beuzebu, então possivelmente eles fizeram pactos, né? E eles são da nação sacerdotal, por isso que eles têm força.
São verdadeiros oportunistas, sim. Eles também se infiltram em torcidas organizadas, né? Eles se infiltram e depois fazem a chantagem com o dono da torcida, né? Pastor, como tem gente que não sabe nada disso? É porque essas coisas, a maioria das pessoas só veem o que assiste na TV, entendeu? Mas, rapaz, aquele espiritualista, aquele fulano, tá entendendo? Aquilo ali tem gente no meio. Eles procuram brechas e criam também brechas. Beatriz Mendes, sim, eles criam. Agora sim, eles não vão se preocupar com quem não é nada. Eles procuram gente grande, né? Em alguns países são chamados de agitadores. Às vezes, alguns governos fizeram acordo com eles. Os agitadores eram úteis. Ou seja, um governo de um país queria derrubar o governo de outro, então se contratavam os agitadores. Os agitadores, isso aconteceu com Jesus, gente. Mata, mata! A Bíblia não fala que os judeus foram entre os caras que estavam ali, disse, quando ele perguntar, diga assim, mata, crucifica, vai. Aí a turma estava lá. Aí Pilatos disse, o que eu devo fazer com esse tal de Jesus? Aí a turma, vai, diz assim, mata, diz, mata! Aí pronto, a turma foi na galera, né? Que Deus livre o mal. O Brasil não está livre disso não, tá? O Brasil Paralelo fala muito desse tipo de grupo. Você dá uma olhadinha, são muito organizados. São muito organizados aquela turma ali. Eles não são tolos não, tá? Eles sabem onde pisam. São jovens, né? São homens jovens. Mas eles são jovens esclarecidos. Isso houve na Alemanha, isso houve na Rússia, isso houve no mundo todo, tá? Às vezes um movimento, a população saiu à rua, às vezes não tem nada a ver. Às vezes não é a população, é uma galera que excita, tá? Eles têm legalidade porque eles são sacerdotes, eles vieram de sacerdotes. Eles têm legalidade, pastor, mas não podemos ter legalidade também para... Sim, nós temos. Eles fizeram um pacto com Belzebu, nós fazemos com Deus, amém. Quem tem pacto com Deus, é muito difícil o Satanás derrubar, né? Eu já vi televisão derrubando outro, mas quem tem Jesus no coração, ela tenta, prende, arrocha, mas não consegue. O pacto protege, é pacto com pacto, é anjo com anjo. Agora, se não tiver, meu amigo, se lasca, né? Então, que Deus nos livre do mal e você esteja atento, não fica uma tola assim. Existem muitos interesses no mundo, muitos interesses. Não é um só não, né? Esse grupo, ele é apartidário. Eles usam o partido. Por exemplo, se um partido quiser fazer um acordo com eles, aí chama os líderes, nós queremos derrubar fulano. Aí nós faz protesto, bora. Nós faz protesto. Aí ele arruma um tema. Derruba! Isso aconteceu na história do mundo todinho. Eu posso citar milhares de exemplos, inclusive com Dom Pedro II. Você sabe por que Dom Pedro II caiu? Porque Dom Pedro II queria dar casa, terras e liberdade aos negros. Então, veio uma turma e entrou no meio dos fazendeiros e disse, como é que Dom Pedro II faz isso? Dom Pedro II quer dar casa, terra e tornar os negros fazendeiros. Ai, meu Deus, é o fim do mundo. Aí veio Teodósio, veio o Marechal, né? Aí o Marechal Creu, no Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele não caiu porque roubou, era ladrão, desfalcou, não. A única falha que eles disseram que Dom Pedro II tinha era querer dar casa para os pobres, fazenda, terra, boi para os negros. Eles disseram, já que os negros estão livres, vamos dar umas terras, a gente tem muita terra, vamos dar terra para eles. Aí os agitadores vieram, né? Como é que pode? Dom Pedro II está doido, ele está ficando querendo dar terra para negros, rapaz, para competir com nós. O negro vai trabalhar e vai ter o seu boi, a sua vaca, o seu leite. Não, vamos derrubar esse cara. Aí a turma se filtra. Derruba. Como eles são sacerdotes, eles têm unção, né?
Então, assim, essa turma, ela era contratada também por alguns grupos para, por exemplo, no Iraque, Irã e outros países, eles se infiltram, né? E a turma do Ocidente diz, eu não gosto do governo fulano, arruma um defeito aí para eles. Vamos arrumar. O governo fulano solta muito pum. Peidão, 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 peidão. Como é que nós podemos viver o cara destruindo a camada de ozônio com peido? Peidão, peidão. Aí a turma vai atrás. Mesma coisa foi com Moisés. Vamos derrubar Moisés. Por que falaram mal de Moisés? Me diga. Qual foi a brecha que eles acharam para Moisés? Moisés era um pecador, Moisés era um devasso, era um ladrão, Moisés tinha caído na Lava Jato, alguma coisa? Me diga aí, o que foi que eles acharam em Moisés? Quem é que vai me dizer? Vamos ver quem é que vai acertar. Vamos ver. As universitárias, as extraterrestres. O que foi que Corá usou para derrubar Moisés? Olha bem que coisa besta é usado para derrubar alguém. Vamos lá. O que foi que os coraitas usaram para derrubar Moisés? Usaram para derrubar Moisés. Usaram para derrubar Moisés. O que foi que eles usaram? Eles usaram e quase derrubaram Moisés, né? Moisés não tinha dado água, não. Stephanie Silva, não. Vamos lá. É uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Implicância, não. Daniel Freitas. O que foi que eles usaram para derrubar Moisés? Mulher não era porque os homens podiam ter 100, 200, 300. Não derrubava mulher, homem naquela época não derrubava não. Eu estou fazendo isso todos os dias, pastor. Isso o quê? Casou com uma negrinha. Olha, Marcelo Filestino. Eles usaram a mulher de Moisés. Que a mulher de Moisés era etíope. Moisés era apaixonado pela mulher dele. Mas eles disseram, não, essa mulher é de outra nacionalidade. Como é que o Moisés, nosso chefe, vai casar com um etíope? A etíope, bonita, a mulher de Moisés era linda. É, maravilhosa. Mas eles usaram isso aí e tentaram e quase derrubaram Moisés. Deus se irou tão grande contra eles que meteu lepra neles. Aí depois lá vai Moisés. Por isso que a gente tem que ter cuidado, para a gente não ser bonzinho demais, que Deus nos dê misericórdia. Moisés foi pedir para Deus tirar a lepra deles, aí Deus tirou. Aí eles continuaram do mesmo jeito. Tem gente que não muda, né? Muda não. Se você notar que uma pessoa não muda, afaste dessa pessoa, porque ele vai ficar até morrer desse jeito. Né? Olha bem. Mas pode mudar? Pode. Aí eles começaram a falar de Moisés. Moisés é casado com uma mulher que não é judia. E é etíope. É o tipi. Moisés era casado com 2, era 3 mulheres, né? Mas ele tem uma que é etíope. E é... Virgem Maria, vamos derrubar, bora! Se beijo, menino, nome do Pai, nome do Filho, nome do... Se beijo, menino! E quase derrubou Moisés. Aí Deus se irou com essa galera. Olha bem, para Deus se meter tem que ser uma coisa muito forte. Então Deus disse, eu vou matar esse pessoal. Vou matar todo mundo. Aí lá vai Moisés, mata não, Senhor. Senhor, não mata não. Ó, Senhor, tá certo, vou matar não. Eles continuaram de novo. A mulher de Moisés é etíope, a mulher de Moisés é etíope. Aí Deus se irou e meteu lepra neles, eles ficaram leprosos. Aí lá vai Moisés, Senhor, tenha misericórdia dos bichinhos, tenha misericórdia, Senhor, não tira essa lepra que o Senhor botou nele. Aí Deus tirou. Aí eles disseram, uhul! Né? Eles viveram a vida toda ao lado de Moisés. Quando Israel se formou, viveram a vida toda, e eles cortam sempre de 2 lados. Eles gostam muito de Beuzebu, de um lado e do outro é Deus. Eles cortam, tá entendendo? Então, essa turma ela se organizou perante os tempos. Quando elas querem criar guerras, elas ficam jogando entre um e outro, entre um e outro, entre um e outro. Fulano diz que tu é feio, aí corre pro outro, fulano diz que tu é horrível, aí corre pro outro, diz fulano diz que tu tem orelha grande, aí corre pro outro, fulano diz que tu tem um zóio torto, aí fica jogando, tá. Aí pronto, entendeu? Aí um pensa que ele é por ele, outro pensa que ele é por ele, eles são, como a Bíblia diz que são filhos de Coré, a Bíblia fala sobre filhos de Coré, esses são filhos de Coré, nuvens secas, sem água, que entram pelas casas e tomam mulheres para si.
né? São os filhos de Coré. Está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Eu quero saber. É a turma do Bezerro de Ouro, sim senhora. Sim senhor, Gerson Costa. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Eu quero saber se tá na Bíblia, eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na Bíblia, quero saber. Você não viu alguém distribuindo pelo mundo bezerros de bronze? Não é de ouro, não os caras vinham levar, né? Eles estão fazendo bezerros de bronze. Gerson Costa diz, é a turma do bezerro. Sim, aquele bezerro ali, eu sei que o bezerro dá sorte. Bezerro no mundo espiritual dá sorte, mas aquele bezerro ali, eu fico meio desconfiado com ele, entendeu? Então, a turma do bezerro de ouro ainda está viva, tá, gente? Aqueles que afundaram foi só uma parte. Foram 2.000 pessoas que afundaram num dia só. Porém, sobreviveram outras, entendeu? E essa turma, ela tem o DNA carregado com essas informações. Elas são predestinadas pelo DNA a ser assim. Eu nasci assim, eu sou todo assim. Quando eles viram crente, eles ficam contra os crentes. É incrível. Você já viu aí no YouTube gente que é crente, que é contra crentes? Quando eles viram católicos, eles ficam contra católicos. Eles querem o rebu, tá entendendo? Eles querem um contra o outro. Mas é um espírito, é mais do que um DNA, é um espírito. Manda o Pix, pastor Gilson. Muito obrigado, Gilvan Chaves. O Pix é joilsondeassis@gmail.com. Muito obrigado por ajudar o nosso ministério, tá? Deus te ilumine e te abençoe. Então, quando você vê um pastor contra todos os pastores, só ele é certo e tudo mais, então pode ser um filho de Coré, tá? Uma doutrina de Coré. Então, a questão de você prestar atenção, porque a turma, ela faz o rebu. É aquele negócio, né? Morreu 2 tartarugas na tua fazenda. A tartaruga já estava velha mesmo. Aí surge a ONG, salve a tartaruga. Aí toma a tua terra. Gente, alguém mostrou isso na televisão como fosse um elogio. Eu vi um perigo ali. Daqui a pouco, se você cagar na sua terra, cagou. E a merda é dele, Tá? Isso aqui é meio ambiente, velho. Toma a fazenda da pessoa. Dá uma multinha de 5 milhões. Aí o cara não consegue pagar. Se essa moda pega, nós tá lascado. Você tá entendendo? Sim, se o cara tiver errado, tem outras punições. Não tem que tomar a terra do cara? Hein? Se o cara está errado, existe outro tipo de punição, não? Tem que tomar a terra da pessoa. Característica dos filhos de Coré. Aí, bota lá uma tartarugazinha morrendo. Ai, coitada da tartaruga. Ai, quando a reportagem sai. Ei, vamos pro restaurante comer tartaruga assada, bora? Pegou ou não pegou? Aí os bestas, salve a tartaruga. Eles não querem salvar a tartaruga. Eles querem a terra. Entendeu? Para as obras sociais, ilegais e gostosais. Porque nós somos tchutchucas e somos filhos de Coréis. Que coisa linda. Eles acham qualquer desculpa para tomar a terra dos outros, sim. Daqui a pouco, se você cagar na sua terra, o nome certo é isso mesmo. Pronto, aí lá vem a onga, mula sem cabeça da Baixa da Égua. Aí traz a reportagem, olha, esse cara acabou de cagar na beira do rio. Então, ele é um destruidor do rio. Coitado do rio, o rio chorando. O rio, veja, os peixinhos estão tudo comendo a bosta. Assim não pode. Vamos tomar toda a terra para a gente cuidar dessa merda. Vamos passar 6 meses cuidando desse tolete. E depois nós, assim, vamos ver, né? Porque o proprietário que cagou vai ter aí 5 bilhões nas costas dele, ele não vai conseguir pagar, não. Gente, isso é sério demais. É sério demais. Então, por isso nós temos que ter cuidado com as informações.
Porque às vezes é um filho de Coré tentando destruir uma pessoa. Eles marcam, né? Eles marcam. Mas eles não vão poder fazer muita coisa não, porque existe o Espírito Santo ainda. Né? Eles existem desde a época de Moisés, né? Usa o povo como bucha de canhão. Beatriz Mendes, sim, o povo é apenas um treco-treco. Manipulam, né? Então que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, que você esteja atento às informações, principalmente no próximo ano que a gente vai ter aí. As informações são balas de canhões, né? Aí tem gente que fulano, eu vi. Tu viu aonde? Na televisão. Foi mesmo? Foi. E também eu vi. E foi mesmo, tu viu? Eu vi. É o Espírito Santo de Deus que nos protege, tá? Eu estudando história, eu encontrei várias coisas assim. Várias. Inclusive a América, né? A América, ela foi estuprada. Os europeus acabaram com a América, lascaram. Deram sua contribuição, tudo bem, mas que lascaram, né? É porque a América é forte e o filhote que ela teve é bom, né? Então a questão... vamos lá, tem os índios maus. Não, os índios maus cheio de ouro. Os índios muito malvados moram nas Américas. Eles têm colar de ouro e tudo de ouro. Pois vamos destruir os índios malvadinhos. Bora! Assim, sem interesse nenhum, tá? Certo. Então nós vai lá, destrói os índios, pega as índias e creu. E pega o ouro. Eita, é mesmo, né? Vamos defender o mundo desses índios malvadinhos e vamos tomar o ouro deles. Olha, então, que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo, tem que rezar. Reza, menino, se benze, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Pai, em nome do Pai. Porque existe um Espírito. Não é apenas uma ideia, é um Espírito. Sim, um Espírito mesmo. Existe um Espírito de Coré. É como se Coré estivesse vivo e estivesse entrando nas pessoas, entendeu? É como se fosse uma alma de Coré entrando nas pessoas. Eles vão se rebelar contra tudo e contra todos que é poder. A Bíblia diz que a característica de Coré é essa. Eles se rebelam contra tudo e contra todos. Contra todo tipo de organização. Eles não estão nem aí. Eles podem até usar a organização, depois eles detonam. Entendeu? É interessante isso aí, não é não? Procura informações. Agitadores internacionais, né? Eu creio que em vida vão pagar bem caro, e tudo pior, a unção não anula a colheita das más atitudes. Eles têm a unção deles. Então que Deus nos ilumine e saiba que esse espírito de Coré tem fechado muitas igrejas católicas, muitas igrejas de crentes. Se você é crente, não ache bom não quando fechar uma igreja católica, não. Eles são nossos amigos, tá? Porque se fechasse uma igreja católica e abrisse uma de crente, não. Quando fecha a católica, o país inteiro deixa de ser cristão, né? Amo o seu canal, já me inscrevi. Júlia, obrigado, Júlia. Então, assim, estão falando mal de Cicraninho, certo? Mas por que estão falando mal? Por que tanto ódio? E hoje eles têm armas demais, que são as armas jurídicas, que não precisam nem de prova e nem de testemunho, tá? Estão contra o espiritualista falando de tal. E aquele espiritualista famoso, por que será? Cicrana já falou, fulano já falou, e Cicrano via lá de noite cheirando lá o bicho. Agora está falando contra. Aquele padre, aquele pastor, aquela instituição, tá entendendo? Até a polícia entra nessa, tá? Até a polícia entra nessa. Qualquer organização, um jogo de futebol, um protesto contra isso ou contra aquilo, eles entram no meio. Eles usam a turma toda e depois eles vão por trás. E aí? Vai ajudar nós?
E aí? E aí? É. Então, é muito interessante. Agora, se você for com a boca aberta, qualquer informação que der, você... faz, eita! É porque tem gente que é cheia de frescura, né? Mas você tem que analisar qual é o interesse. Qual é o interesse dessa informação. Por que estão fazendo isso? Não, porque eles são bonzinhos, eles estão defendendo os nossos direitozinhos. Ô, menino! Santa inocência, menino! É uma guerra informacional. Exato, Gerson. Cida, meu Deus, que pastor é esse? E se beijo, Chiquinho. Se beijo, menino! Então, preste atenção nas informações, tá? E, assim, você não é obrigado a acreditar ou deixar de acreditar, entendeu, menino? Mas aí, existe a jogada. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Tá na briba, Chiquinho. Tá na briba? Tá. E o espírito de Coré também. Né? Como se o espírito de Coré fosse uma subestação do espírito do anticristo. Qualquer organização que vá contra o sistema, eles tentam derrubar ou desestabilizar. Exatamente. Aí eles estudam a pessoa, eles não são lesos, não. Eles estudam o ponto fraco do cara. Aí ele creu. Tá entendendo? Se o ponto fraco do cara for mulher, ele creu. Se for homem, ele creu. Se for dinheiro, ele creu. Se for algum errozinho, ele creu. E assim por diante. E essa turma, antigamente, eu não sei hoje, que eu não sei de nada hoje. Antigamente eles pegavam gente grande, papa, pastor, juiz, presidente, general. Eles não pegavam um bebinho, não. É só um bebinho. O que o bebinho vai ter de poder? Eles ficavam ao lado do trono, entendeu como é a coisa? Ficavam ao lado do trono, né? Aí, onde os crentes deviam... Nós falamos muito de Illuminati, tal, essas coisas. Os crentes deviam ver que um grupo desse é perigosíssimo. E tem outros grupos que os crentes não gostam que são maravilhosos, como... como é o nome dos novos cristãos? Os templários, né? Eu, se eu fosse de algum grupo secreto, eu seria templário. Eu não sou, tá, gente? Mas eu tiro meu chapéu para os templários. A história dos templários é maravilhosa. Eu amo a história dos templários. Se eu fosse de algum grupo secreto, eu seria templário. Bem claro. Né? E eu conheço vários grupos, né? Gosto de tudinho, tem raiva de nenhum. Mas eu amo os templários, né? Então, eles misturam mentira com verdades e criam um propósito, uma própria verdade. É um perigo, pastor. Sim, e é muito sutil. A turma grosseira, ela não faz a diferença, entendeu? Estão por toda parte. Um dos maiores enfrentadores desse grupo foi os judeus, né? Uma parte dos judeus e a Igreja Católica. Eles tentaram destruir o seu próprio povo muitas vezes se filtrando no poder da Alemanha, se filtrando no poder da Rússia, né? Quem são os templários? Eu não tenho autoridade de dizer quem são os templários, mas eu estudei sobre os templários e fiquei apaixonado por eles. A ordem templária, os templários, nós devemos muito aos templários, tá? Eu tiro meu chapéu, eu devo aos judeus, tudo bem, devo a muita gente, né? Assim, devo honra, né? E os templários também. A religião que nós temos hoje, nós devemos muito aos templários, senão nós estávamos tudo lascado. Os templários foram formidáveis, tá? Eles tiveram que abrir guerra contra vários grupos, senão a gente estava tudo lascado. A religião hoje, católica e evangélica, deve muito aos templários, muito mesmo. Existe maçom templário, mas os templários, eles é uma ordem templária, né? Eles também estão lá no topo. Aí, esse grupo já enfrentou muitos templários. Esse grupo não gosta de templário, porque eles não gostam de nada que seja organização. A organização que eles gostam é eles, né? Então, eles já se filtraram muito na Igreja Católica, e esses grupos eram acostumados a matar padre com o fígado do peixe, daquele peixe baiacu. Era característica. Quando o Papa não fazia o que eles queriam, aí ele matava o Papa com o baiacu.
que é o veneno que morre sorrindo, né? A pessoa morre fazendo careta, porque ele para todos os músculos, né? Protegiam os cristãos que faziam peregrinação até Jerusalém. Os templários passaram apenas 400 anos defendendo Jerusalém. Os judeus têm muito que agradecer aos templários. 400 anos, não é 400 dias não, né? Então, a ordem que eu acho muito linda, quem sabe um dia eu não conheço um templário. Talvez eu conheça, eles me conhecem, que eles são muito calados, né? Mas eu gostaria muito de conhecer um templário mesmo, né? E eles estão no mundo inteiro, eles descobriram os mistérios e o tesouro de Salomão, né? Então, às vezes é necessário um obrigado, né, aos templários. Você anda hoje pela rua, você é católica, evangélica, graças a Deus e aos templários, senão você não podia ser. Os templários colocaram ordem no mundo, né? A Igreja Católica deve muito aos templários, porque tem aquele que ficava rezando, mas o templário, além de rezar, ele ia pro cacete, né? E eles enfrentaram fogo pesado, príncipes poderosíssimos, né? Ok? Então, preste atenção nisso que eu estou falando. Qualquer dúvida, você volta a fita, tá?